Se você é o presidente Trump agora, está tentando convencer todo mundo em Wall Street, e também quem ainda está disposto a te ouvir, de que isso é uma mini-guerra. Não, não é uma grande guerra. É uma guerra pequena. Em outras palavras, não se preocupem com isso. A gente tem tudo sob controle. Vamos administrar a situação. Os iranianos não têm mais muito o que fazer. Isso vai acabar quando a gente decidir que acabou. Enquanto isso, podem continuar negociando suas ações e títulos sem preocupação. Isso não é um grande acontecimento. Bom, Dan, isso é um absurdo, como eu e você sabemos muito bem. O que o Irã mostrou é que eles podem ser muito eficazes e que, na verdade, nem precisam de uma marinha ou de uma força aérea. Eles têm a capacidade, com sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento baseados em terra e no espaço, de ver de forma constante tudo o que acontece na região do Golfo e ao redor do país deles. E conseguem mirar instantaneamente, usando dados que vêm dos satélites direto para o sistema de armas. É isso que está decidindo o resultado. E o lugar é grande demais para ser invadido. A gente não tem 1 milhão de soldados parados, prontos para embarcar e ir para algum lugar fazer alguma coisa. Então todo esse negócio é uma farsa. E o que ele está tentando fazer é convencer todo mundo de que não é. Nada disso vai funcionar. E de novo, você não pode simplesmente imprimir o diesel que move seus caminhões, nem imprimir o fertilizante que faz suas plantações crescerem. Você não pode simplesmente imprimir o gás natural que move suas fábricas. Então é bom que a América acorde. A gente precisa encontrar um jeito de contornar isso, ou de sair dessa situação. Porque nossas estratégias de negócio não conseguem lidar facilmente com a escassez física de comida, ração, combustível e fertilizante causada por esses bloqueios no transporte marítimo. Isso é uma catástrofe em escala global. Ainda não nos atingiu de forma dramática, mas você e eu sabemos que nos próximos 60 dias vai ser um inferno aqui dentro dos Estados Unidos. Corta o programa de assistência alimentar para ver o que acontece. O caos vai se instalar neste país. É isso mesmo. Eu sei que a gente nem chama mais de food stamps. Como é que chamam agora? Deram outro nome. Eu não lembro. É, o mesmo conceito. Não consigo lembrar o nome, mas era isso que a gente tinha. O Chris Martenson esteve no nosso programa há alguns dias, do Peak Prosperity, e ele estava reclamando que quando o Trump faz esse tipo de coisa, quando ele tenta acalmar o mercado e faz o preço cair, especialmente do petróleo, ele considera isso algo muito ruim. Porque, segundo ele, isso passa um sinal falso para o público americano, de que está tudo bem, que não precisa cortar nada, nem economizar nada. É só continuar gastando como sempre, dirigindo como sempre. Mas aí a gente vai consumindo a nossa reserva estratégica de petróleo. A única forma de continuar fazendo isso é usando o combustível que a gente tem guardado. Só que o problema vem depois, como você acabou de mencionar. Quando esse excesso acabar e o estreito continuar bloqueado, aí não tem mais reserva. E aí vem a escassez real. E é nesse momento, ele prevê que o preço vai disparar para cima. Olha, os americanos nem se dão conta disso. Mas 70% dos nossos fazendeiros já disseram que não conseguem mais nem comprar fertilizante. É esse o nível que o preço do fertilizante chegou. Agora o presidente foi avisado sobre isso, acredite se quiser, lá em março. E o que aconteceu? Ele ignorou. O presidente Trump tem o hábito de ignorar tudo que não se encaixa nas expectativas dele. E eu acho que é exatamente isso que ele está tentando fazer agora. Ele quer fazer todo mundo se sentir bem e vai continuar agindo assim até não conseguir mais. Só que isso não vai durar muito tempo. Agora, vamos dar uma olhada no que o outro lado dessa equação está pensando, porque isso pode nos dar uma pista sobre para onde estamos indo. Essa é uma postagem do Galibov, na conta dele no X. Acho que é bem importante aqui. Ele disse que a nova equação no Estreito de Hormuz está em processo de consolidação. Ou seja, eles não têm nenhuma intenção
E todas as pessoas do lado iraniano com quem eu li ou conversei dizem a mesma coisa. Isso nem está em discussão ou negociação. Eles vão manter o controle do estreito, o que ele parece deixar claro nessa mensagem. Segundo ele, a segurança da navegação e do transporte de energia foi colocada em risco pelos Estados Unidos e seus aliados. Então ele está claramente nos culpando por isso. E claro, segundo eles, fomos nós que começamos a guerra, ao violar o cessar-fogo e impor um bloqueio. E no fim, ele conclui dizendo que o mal deles vai diminuir. Aí ele diz o ponto importante. A gente sabe muito bem que continuar com o status quo é algo intolerável para os Estados Unidos, enquanto a gente ainda nem começou de fato. E eu acho que o que ele quer dizer, e isso é algo que o professor Morandi e vários outros também já disseram, é que o lado iraniano consegue aguentar muito mais do que a gente, e por muito mais tempo. Porque eles não têm o problema dos fertilizantes e de todo o resto sendo cortado, como acontece com a gente. A maioria das coisas que ele mencionou, eles produzem dentro do próprio país, algo em torno de 80, 90% dos alimentos e de tudo mais que precisam. Então eles conseguem suportar a desvalorização da moeda, a perda das importações. Sofrem, claro, com a falta de remédios e outras coisas que deixam de entrar, mas acreditam que conseguem resistir por mais tempo do que nós. E aí fica a pergunta, ele está certo ou está errado? Não, eu acho que ele está certo. Mas tem outra coisa que ninguém se dá o trabalho de mencionar, Dan. Quando foi que o presidente Trump falou ao povo americano e explicou em detalhes o que está em jogo para a gente nessa guerra? Quando foi que ele se dirigiu ao povo e disse: estamos indo para a guerra em nome de Israel, e estamos fazendo isso por razões estratégicas válidas que realmente afetam nossas vidas. E estamos atacando para destruir o Irã, porque a destruição do Irã traria algum benefício estratégico para os Estados Unidos? Ele nunca apresentou esse argumento, porque simplesmente não existe argumento para isso. Essas ideias são absurdas. Sabe, quando Roosevelt fez muitas coisas, e eu não concordava com aquilo, eu não estava lá, mas não teria concordado com boa parte do que ele fez. Por outro lado, ele era muito bom em falar diretamente com o povo americano e defender suas ideias. Até o Lyndon Johnson tentou fazer isso. Não era muito bom nisso, mas tentou. E claro, o presidente Nixon entendeu que isso era necessário e fez. E foi uma das razões pelas quais ele foi reeleito com uma vitória esmagadora. Agora, o que esse presidente está fazendo? Ele não está cumprindo o papel de presidente, de liderar o país. Esse é o maior problema agora. Fazer declarações absurdas no Salão Oval, falando em reduzir as pessoas de quem não gosta a ruínas ou escombros. Esse tipo de declaração exagerada pode até agradar algumas pessoas da sua base, aquelas que gostam de palavreado sujo, de se gabar e de falar sem parar, mas isso não te ajuda em nada. E de novo, cadê a estratégia? Qual é o plano estratégico? Como isso se encaixa nos interesses estratégicos mais amplos dos Estados Unidos e dos seus aliados? E, aliás, nossos amigos na Ásia são justamente os que estão sendo mais prejudicados por tudo isso. Eu arrisco dizer que, antes de tudo isso acabar, coreanos e japoneses vão nos convidar a arrumar nossas coisas e sair dos países deles. Assim como os alemães, na prática, já estão dizendo a mesma coisa. E aí, claro, o Trump está falando em tirar uns 5.000 soldados da Alemanha, talvez da Espanha e acho que da Itália também. Ele vai jogando essas ideias por aí. Duvido que ele pense de verdade nessas coisas, mas tenho quase certeza de que isso tem caído em ouvidos atentos do outro lado, talvez até incentivando eles a pedir que a gente faça isso. Olha, você e eu sabemos, pela experiência, que sair da Europa, sinceramente, já passou da hora. A gente devia ter saído desses lugares há muito tempo. Nossa presença lá tem sido algo entre uma muleta para muitos desses países e suas economias, e, para falar a verdade, um peso. Agora, o quanto é uma coisa ou outra depende de onde você olha. Mas o ponto é, isso é algo artificial. Não precisa mais acontecer.
Não existe mais justificativa estratégica para isso. Mas se for para fazer, em vez de ficar soltando declarações agressivas e justificando as ações com base em ofensas, por que não elaborar um plano? E por que não sentar com todos esses aliados e dizer, olha, chegou a hora de irmos embora. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Quanto tempo isso vai levar? Dá para fazer em 2 anos, 3 anos, 8 anos. Sabe, a gente precisa sentar e resolver isso. Mas isso não aconteceu. E sabe por quê? Porque não existe um plano estratégico. E todo mundo fica perguntando, o que será que o presidente está fazendo? Aí aparecem essas pobres almas, coitadas, dizendo de fora, não, é parte de um plano. É um plano. Estamos prejudicando a China. A China é a grande perdedora aqui. Sério? Eu não acho. Acho que muita gente está perdendo, mas a China não é uma delas. E com certeza, a Rússia também não. A Rússia, na verdade, está lucrando com uma enxurrada de dinheiro. A única coisa que os russos querem saber é por que diabos o Putin ainda não acabou de vez com essa guerra. Eles estão de saco cheio. Querem que ele avance até o rio Dnieper, atravesse, tome Odessa, conquiste Kharkiv, marche sobre Kiev e acabe logo com isso. E, sinceramente, ele já devia ter feito isso. Faz sentido ele fazer isso. Ele não vai ter um parceiro nos Estados Unidos. A gente não vai ajudar. Os europeus estão de saco cheio. Os governos deles estão à beira do colapso. Eles vão cair. Então a Rússia devia aproveitar essa situação. Mas até agora não está fazendo isso. Estão só esperando para ver o que acontece. Grande erro. E esses pequenos avanços de 40, 50 quilômetros... vamos lá. Não é assim que se vence uma guerra. Dá para ganhar uma batalha desse jeito, mas não há guerra. Então tá tudo muito estranho agora. E essa ideia de que, de alguma forma, a gente vai sair disso cheirando a flores, só pode ser porque ninguém tem olfato, porque, pra mim, isso tudo fede. Tem um cheiro bem diferente mesmo. A gente tá só empurrando, sabe? Certo. Acho que é aí que está a confusão sobre o sub-B. Então, tudo que a gente falou até agora é sobre o Estreito de Hormuz. E, aliás, esse mapa aqui é interessante. Ele mostra em verde, na parte de baixo, o que o general Kenney mencionou. Esse é o trajeto que ele quer. A ideia é proteger as pessoas que passam por ali. A linha vermelha mais no centro era o trajeto antigo, mas parece que agora está minado, então ninguém está usando. E a linha azul, lá em cima, é o trajeto aprovado pelo lado iraniano. Ou seja, você tem bloqueios dos dois lados. Também tem zonas seguras dos dois lados para quem tenta sair, mas por enquanto ninguém está conseguindo sair de lugar nenhum. Isso mostra um pouco da estranheza da situação e também um pouco do absurdo disso tudo. Mas a última coisa sobre a qual eu queria falar é o seguinte. Tudo isso tem a ver com o estreito e com a questão de liberar ou não os bloqueios. Mas, e se não conseguirmos? E se a gente voltar a um cenário de mais conflito? Uma das perguntas feitas na coletiva de imprensa hoje de manhã foi se o cessar-fogo tinha acabado por causa desses ataques. E o general Kenney respondeu que, olha, já fomos atacados 10 vezes, nossos navios, mas foram ataques de baixo nível. Nenhum deles teve sucesso, então ainda fica abaixo do limite. De qualquer forma, isso é uma decisão política. Então não, o cessar-fogo ainda está valendo. Mas quando a gente olha para outros casos, pessoal, vamos voltar a falar do Ghalibaf. Isso vem de uma conta iraniana, divulgada pelo Drop Site, onde eles disseram, olha, é isso que o Ghalibaf está dizendo. Ele diz que a necessidade de manter o Estreito de Hormuz fechado e impedir que destroyers americanos passem por ali tornou o conflito entre o Irã e os Estados Unidos inevitável. O principal confronto, segundo ele, vai ser com o regime israelense. E isso é interessante, porque a gente teve, deixa eu ver, acho que ainda tenho isso aqui, o general Keith Kellogg, dizendo praticamente a mesma coisa. Ele fala algo como, olha, a gente devia armar o povo iraniano para se levantar, mas devia também tomar a ilha de Karg. Devíamos parar de ficar enrolando. Ele vem dizendo isso já faz tempo. Você acha que a guerra é inevitável? Ou acha que ainda dá para escapar sem ter que voltar a um conflito?
Bom, foi aí que a conversa realmente começou. Mas eu acho que o palestrante, o Irã, tocou num ponto muito importante, ao qual a gente não tem dado atenção suficiente. Qual é a justificativa para esse conflito? No fim das contas, é Israel. Os israelenses querem que o Irã seja destruído. Eles veem o Irã como o último que ainda resiste, embora agora estejam cada vez mais atentos ao poder e à influência dos turcos. E eu acho que o outro olho deles também está voltado para o Egito, porque com o apoio da Turquia, os egípcios poderiam representar uma ameaça real. Então eu acho que estamos perdendo de vista o que tudo isso significa. Tudo começou com Gaza. Lembrem do ataque de 7 de outubro, que agora está sendo amplamente desacreditado. Já é amplamente entendido, até em Israel, que aquilo foi permitido acontecer. Certo? É isso que boa parte das evidências mostra, sim. Então, o problema agora é que a gente deixou isso acontecer. Os israelenses reagiram e basicamente mostraram que esse foi o gatilho para um plano que eles já tinham pronto. Esse plano é o chamado Projeto Grande Israel. Então, o Projeto Liberdade não tem nada a ver com o Estreito. Tudo gira em torno do Projeto do Grande Israel. Só que isso está desmoronando de várias formas diferentes. A gente pode falar mais sobre isso em outro momento, mas acho que o embaixador Freeman esteve aqui recentemente e explicou em mais detalhes como isso está ruindo. Não funcionou no Líbano, não vai funcionar na Jordânia e também não vai funcionar na Síria. Enquanto isso, os países, os dois grandes atores, Egito e Turquia, estão muito conscientes do que os israelenses estão fazendo. E eles estão, neste momento, à beira de uma intervenção. É isso que as pessoas não entendem. O mundo inteiro está se alinhando contra Israel. E como estamos apoiando Israel de forma incondicional, o mundo está, em grande parte, se voltando contra nós também. E isso vai piorar a menos que, por algum milagre, o presidente Trump perceba todos os perigos de que falamos aqui, os riscos econômicos e o rumo que estamos tomando. Se ele entender isso, ele encerraria essa situação imediatamente e sairia dela. Mas eu não tenho certeza de que ele realmente entenda, não com base nas declarações que você acabou de reprisar no seu programa. Pois é, e isso é curioso, porque essa deveria ser justamente a área em que ele tem experiência de verdade, a parte econômica e de negócios. E mesmo assim, parece que isso simplesmente não aparece. Mas aí fica a pergunta, e agora o que vem depois? Na verdade, deixa eu focar um pouco nessa situação em Israel. Acho que no último programa a gente falou sobre os primeiros efeitos dos primeiros 40 dias dessa guerra, quando ela ainda estava ativa. E, segundo as informações, tinham sido atingidos mais ou menos 14 mil alvos, e por aí vai. Isso acabou deixando a gente com estoques bem baixos de interceptadores, seja do sistema THAAD ou do PAC-3, e também nas armas ofensivas, como o míssil JASSM ou o míssil de cruzeiro Tomahawk. E se a gente entrar de novo numa fase ativa de combate, quer dizer, vamos acabar ficando no vermelho ou até no preto, em termos de estoques. Não dá para continuar assim. Israel entrou num caminho, especialmente agora no Líbano, que só se soma aos outros conflitos. Não existe um caminho fácil para uma vitória militar aqui, e eles nem conseguem manter o que têm sem que a gente continue mandando mais dinheiro, mais bombas e munições para sustentar isso. Você acha que a gente vai conseguir continuar dando esse apoio para Israel, para que eles possam ao menos tentar fazer essas coisas? Bom, o que você está perguntando é, o que vem primeiro? A gente entra em colapso financeiro aqui dentro do país, ou finalmente reconhece que nossas operações militares lá fora são inúteis? Eu não tenho uma resposta para isso, mas eu tenho uma sensação muito ruim de que as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, e que a gente vai ver um exemplo disso muito em breve. A gente vai acordar um dia, não sei se vai ser em junho, em julho, ou talvez até antes, e vai descobrir que o mercado de ações perdeu 40%, 50%, 60% do valor. E qualquer pessoa que você quiser citar vai falar sobre isso.
pode ser o Luke Gromen, o Ray Dalio, ou vários outros que analisaram isso com cuidado. Todos eles sabem que isso está chegando. Isso pode acontecer a qualquer momento. E ao mesmo tempo, você tem razão. A maioria dessas munições exóticas, dessas armas e mísseis guiados com precisão, vai se esgotar em algo entre 5 e 10 dias, a menos que se reduza o ritmo das operações. Então, a pergunta é, o que vai acontecer primeiro? Eu não sei, mas acho que as duas coisas vão acontecer porque ainda não vejo como o presidente Trump poderia não escalar a situação neste ponto. A alternativa para eu é humilhação. Bom, essa é meio que a última pergunta que eu queria fazer aqui. Porque se na semana passada você disse que o Trump ia só esperar e ver do jeito dele, e aí ele decidiu, ok, vamos fazer esse bloqueio, e depois veio com esse tal de Projeto Liberdade. Bom, isso claramente não passa de algo no papel, já que até agora não resultou em nada, apesar das declarações de sucesso. Então a pergunta é, onde a gente vai estar na semana que vem, quando você voltar ao programa? Porque não dá para simplesmente deixar isso parado. Ele conseguiu, eu acabei de conferir agora há pouco, e o preço do petróleo continuou caindo, então ele teve um impacto significativo no mercado hoje. Mas ainda tem 12 milhões de barris que não saíram do Oriente Médio de novo hoje, e os estoques nos Estados Unidos continuam diminuindo. Então ele não pode simplesmente fazer isso assim. Eu ouvi alguns especialistas dizendo que talvez 3 semanas seja o máximo que dá para manter essa ficção, e depois, o preço real do barril de petróleo e o preço no papel vão começar a se alinhar de novo. E isso vai subir. Então, para onde o Trump pode ir? Porque aí está o problema, Doug. Quer dizer, com a cabeça de empresário que ele tem, se ele vê que isso aqui é um problema e que não está funcionando, ceder para esses caras e dizer vamos voltar e bater neles mais uma vez, só vai piorar a situação. Porque aí você começa a perder infraestrutura de petróleo, o que vai consolidar problemas de longo prazo e provavelmente levar a uma depressão. Como é que ele lida com isso? Bom, você está falando da realidade física em contraste com a realidade no papel. E eu acho que ele prefere a realidade no papel. Ele prefere estar numa situação em que possa sair, fazer declarações e tentar convencer as pessoas de algo que não é verdade, mas que ele quer fazer parecer verdade. Ele já fez isso várias vezes no mercado, como você mencionou. No começo o mercado reage, as coisas até melhoram um pouco, mas com o tempo, o que acontece? Os preços começam a subir de novo, a sensação de crise volta a ser real. E vai ficar ainda mais real no futuro se ele continuar nesse caminho. E eu acho que ele vai. Outra coisa é que esse bloqueio é bem interessante, porque ele impõe o bloqueio e depois coloca toda a culpa no Irã. Mas o Irã sempre pode argumentar, se vocês pararem de nos bloquear e deixarem a gente usar o estreito e voltar a fazer negócios, tudo vai ficar bem. Então, se você está no Japão, no Vietnã, na Tailândia, na Indonésia ou em algum lugar da Europa, em quem você acredita? No Trump, que está bloqueando e basicamente travando um sistema que já está desorganizado. Ou nos iranianos que dizem, se eles pararem o bloqueio, a gente libera todo mundo. Eu não sei, mas eu suspeito que o Irã leva vantagem nessa conversa. Olha, com base no desempenho, eu diria que sim, com certeza. Principalmente o nosso desempenho desde, 2018, especialmente. Agora, nos últimos minutos que a gente tem aqui, Doug, queria ver se você consegue dar pra gente a sua melhor interpretação ou explicação, se é que existe uma, sobre esse foco contínuo do Trump no que vem a seguir, que é Cuba. No fim de semana passado, ele chegou a dizer que sim, que isso é o próximo passo e que eles vão agir militarmente em Cuba. Eu sinceramente não consigo entender. Lá não tem petróleo. Não existe nenhuma ameaça à segurança. Não há programa nuclear, nem de armas, nem de energia. Nada disso.
Então, o que diabo está acontecendo com ele com Cuba? I don't know. Perhaps he's, Eu não sei. nostalgic. Talvez ele sinta uma certa nostalgia do passado imperial. Sabe, depois da Guerra Hispano-Americana, a gente cometeu dois grandes erros. Um deles foi ter permanecido nas Filipinas, sem nenhum motivo real para isso. O que a gente queria na época era só montar uma estação de carvão, um lugar onde nossos navios pudessem parar e se reabastecer. Mas acabamos substituindo os espanhóis como potência imperial. Acabamos travando uma guerra civil lá que durou anos e matou, sem sentido, cerca de 250.000 de filipinos. Pelo menos isso. E ainda anexamos Porto Rico. E Porto Rico nos custa bilhões e bilhões de dólares todos os anos. A gente não tira lucro nenhum disso. Lá embaixo eles não produzem nada que dê dinheiro. Não tem riqueza mineral. A gente ficou lá provavelmente porque seria útil para a Marinha. E por um tempo tivemos um campo de tiro naquela área. Porto Rico devia ter sua independência. Não faz parte do nosso país. Vamos deixar sair disso. Isso é mais um resquício do pensamento e do imperialismo do século XIX. Eu ainda acho que a melhor troca que poderíamos ter feito seria oferecer Porto Rico para a Dinamarca em troca da Groenlândia. A gente ficaria com a Groenlândia e eles ficariam com Porto Rico. Acho que os dinamarqueses iam adorar aquele clima agradável de lá. Daqui a pouco, seria o grande destino de todo mundo da Escandinávia e do norte da Europa, todo ano. A gente não conseguiu fazer isso, mas eles provavelmente conseguiriam. No fim das contas, tudo isso é uma bobagem. A gente não devia mais se meter nos assuntos de outros países. Não tem motivo para isso. As pessoas têm o direito de se governar do jeito que quiserem, desde que não estejam tentando nos matar. E se não estão tentando nos matar, que diferença faz pra gente como elas se governam? Mas isso é bem diferente daquela coisa de eu sou o maior, nós somos os melhores, todo mundo tem que fazer o que a gente manda, que, pelo visto, é o tal do trumpismo, né? Which I guess is Trumpism, right? É bom, isso aí é um animal morrendo. Eu acho que vai acabar levando muita gente junto. Mas olha, a gente agradece muito por você ter vindo hoje e ajudado a esclarecer tudo isso. É sempre um prazer enorme ter você aqui. E pessoal, acessem McGregorWarrior.substack.com para acompanhar o Doug durante a semana, até ele voltar aqui e a gente descobrir o que afinal está acontecendo com a nossa guerra na próxima semana. Tô curioso para saber. Certo. Muito obrigado, Dan. Agradeço de verdade. E acho que muita gente vai gostar do mais recente que eu escrevi, chamado Os Generais da América Precisam de Padrões da NFL. Eu mesmo tenho pena em Death Wars. Se você fracassar com Dallas Cowboys, vai ter a população inteira do Texas no seu pescoço. Mas se for para fora e fizer besteira no Afeganistão, no Iraque ou em qualquer outro lugar, ninguém no Texas vai se importar. O pessoal só vai abrir outra McLob e seguir a vida. O problema é que a gente precisa de padrões como os da NFL e de uma mentalidade parecida. Queremos pessoas que tenham sucesso. Enfim, acho que muita gente leu e gostou. E acredito que quem entrar lá vai curtir também. Tenho certeza que sim. A gente manda pessoas para lá e espera que elas vejam. Muito obrigado, Doug, e estamos ansiosos para te ver na semana que vem. Certo. A gente se vê aqui de novo em mais ou menos 5 minutos. Daqui a pouco, à 1 da tarde, tem o sempre popular Larry the Shirt Johnson. Faltam só 5 minutos. Ele vai trazer a visão dele sobre o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos e para onde tudo isso pode estar indo. Então, daqui a 5 minutos, Larry Johnson. E mais tarde, hoje à tarde, a gente vai receber o Mike Adams. Talvez você já tenha visto, ele tem um podcast chamado The Health Ranger. Ele vai conversar com a gente sobre um assunto que quase ninguém está comentando, mas todo mundo deveria. O risco de uma possível fome causada pelo fechamento do Estreito de Hormuz. Acompanha hoje, às 4 da tarde, no Daniel Davis Deep Dive. A gente se vê lá.
Ah, e olha, eu não fico tentando convencer você a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações, mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve, deixa o like, como por meme is kept forward. Hit that like button and share this with somebody you love.